Para aqueles que chegaram depois, boa noite, sejam bem-vindos a essa noite cheia de simbolismo. E eu quero começar justamente por isso. A nossa igreja anglicana no Brasil é um ramo do cristianismo reformado histórico. Somos sim uma igreja evangélica. Obrigado, querida. Somos sim uma igreja evangélica que valoriza muito a simbologia, a tradição e os símbolos. Nós cremos, os símbolos eles contam a história de um povo, conta a história de uma cultura e no nosso caso conta a história da igreja primitiva na época dos apóstolos, no início da igreja. Então, para aqueles que ainda não tinham caminhado conosco em algum dia festivo e não tinham visto ainda o pastor de vestes, então sejam bem-vindos. A veste que eu estou usando, por exemplo, é um símbolo dos primórdios da igreja, da época dos apóstolos. Ela é usada pelos clérigos em obediência a um antigo costume da igreja. As vestes, elas simbolizam a natureza e a função do sacerdócio em seu ofício. Muita gente pergunta, né, pastor, mas por que se usa o colarinho clerical ou gola clerical? Ou como mais costumeiramente, não, mas mais profundamente conhecido como clerigma. Ou seja, o colarinho clerical, ao contrário de que muita gente pensa, parece um padre. Enfim, os padres usam, a igreja romana, ela usa, mas não é criação da igreja católica romana, não. O colarinho clerical, ele originou-se lá por volta de 1865, na Escócia, e foi criada por um reverendo presbiteriano chamado Donald MacLeod. Ele foi criado como uma alternativa prática e funcional para o uso diário do pastor. Imagina um pastor sair visitando as pessoas, indo aos doentes, aos enfermos, fazendo a sua demanda do dia a dia usando as vestes. Então ficava muito pesado, muito difícil. Então ele criou esse colarinho cervical, ou clerical, eu fico brincando com as pessoas, o colarinho clerical, para trazer uma identificação de onde ele chegava. Ali está chegando um pastor, está chegando um homem de Deus. O colarinho clerical, ele simboliza pela sua cor branca a pureza e geralmente ele é totalmente fechado, um círculo, trazendo o entendimento de total submissão a Deus, um escravo, um servo de Cristo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque simbologia é o que nós vemos muito nesse período da Semana Santa. E os símbolos, como já falei, eles são muito importantes para a nossa vida ainda hoje. Nós precisamos entender que nós não estamos participando apenas de ritos históricos. Todo o simbolismo que esse período dessa semana nos resguarda, ele precisa trazer para todos nós um efeito profundo dentro de nós. Nós precisamos refletir em cada momento e isso precisa vir para trazer real mudança na nossa vida. Nas páginas das Escrituras Sagradas, nesse período compreendido como o Domingo de Ramos e o domingo que está chegando, que é o Domingo da Ressurreição, nós temos aí um leque de ensinamentos da parte de Jesus que todos nós precisamos estar atentos, aprender e colocar em prática. Temos visto alguns desse período aí que temos vivenciado na Quaresma, uma série de mensagens intitulada Do Chão ao Túmulo Vazio, na qual nós estamos vendo que nós precisamos buscar ao Senhor. Só existe um túmulo vazio porque antes precisa haver arrependimento sincero e transformação de coração. Nós estamos vivenciando princípios preciosos do Senhor para a nossa fé cristã, desde arrependimento,
Nós estamos buscando uma vida de santidade, uma vida de mais intimidade com Deus, na sua palavra, na oração, através do jejum, através da comunhão, a congregação, a comunhão da família do Senhor, tudo isso em uma obediência total que nos levará a uma vivência em experiências incríveis no Senhor, cada um de nós em nossa própria vida. No último domingo, no conhecido Domingo de Ramos, que marca ali a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, o início da Semana Santa, nós vimos a importância de abrirmos a porta do nosso coração para que o Rei possa entrar, para que o Rei da Glória entre na nossa vida e nos transforme de dentro para fora. Como o apóstolo Paulo falou, já não vivo mais eu, mas que Cristo viva em mim. Hoje nós vamos aqui celebrar a chamada instituição da ceia do Senhor. Lucas 22, nos versos 19 a 20, retrata isso. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado em favor de vocês. Esse momento tão belo e inspirador, ele derivou o sacramento que hoje nós temos da Eucaristia ou da ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela tem origem intimamente relacionada com a Páscoa judaica. Jesus, nós precisamos lembrar, Jesus e os seus discípulos, eles eram judeus. Por isso precisamos entender um pouco sobre a Páscoa na perspectiva também judaica. A Páscoa judaica é uma importantíssima e a principal festa lá do calendário judaico. O nome Páscoa, ele traz a ideia de passagem, passando por cima, livrando e trazendo proteção a um povo. Ela é celebrada anualmente como um memorial, conforme a gente pode ver lá relatado no livro de Êxodo no seu capítulo 12. Diz: quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem essa cerimônia. Quando seus filhos lhe perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhe: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito, e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. A observância da Páscoa é algo imperdível para um judeu. É algo imperdível. Seja ele um religioso ou não, porque a Páscoa ela tem um caráter político, um caráter social e um caráter cultural. Ela se trata da libertação de todo um povo da escravidão do Egito. Foi a 10ª praga que livrou o povo da escravidão, o povo de Deus. Eles, os judeus, eles fazem questão de vivenciar esse momento juntos, como uma comunidade, como uma família. Porque no Egito eles foram orientados a permanecerem em suas casas, reunidos nos seus grupos, nos seus núcleos familiares. Pois lá fora iria passar o anjo da morte, que atingiria todos os primogênitos que não tivessem a marca do sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. Portanto, o sangue do Cordeiro, ele trouxe ali a salvação, a libertação ao povo de Deus no Egito. E a Páscoa é um memorial sobre tudo isso. Na mensagem de hoje, desse dia tão marcante para todos nós cristãos, eu quero refletir com vocês sobre as lições da mesa de Jesus. As lições da mesa de Jesus. Porque a nossa Páscoa tem nome, ela se chama Jesus Cristo.
Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele foi para a cruz para nos trazer libertação, para nos trazer salvação. Ele nos ensinou sobre a importância de celebrarmos em comunhão esse tempo tão precioso. Ele nos chama a estar na mesa com Ele. E eu quero orar com vocês por essas palavras. Pai, em nome de Jesus, eu sei que Tu estás nesse lugar. Então vem, Espírito Santo de Deus, continua fazendo tudo aquilo que Tu preparaste para essa noite, Senhor. Nós estamos aqui Te louvando, Te adorando, vivenciando momentos que Tu vivenciaste com Teus discípulos, Senhor. Mas Tu és maravilhoso. Além de nos purificar e nos renovar, Tu nos derrama mais uma vez o Teu amor, Senhor. E é em cima desse amor que nós queremos estar cheios para fazer o mesmo. Ao sairmos desse lugar, derramarmos na vida de tantos outros que precisam Te conhecer assim como nós Te conhecemos. Então vem, Pai, porque nós queremos sentar à mesa contigo, ouvir a Tua voz, sorrir contigo, celebrar contigo. Faz o Teu mover e o Teu agir nesse momento. É o que nós Te pedimos no santo nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nesse contexto que foi lido aqui há pouco, do Evangelho de Marcos, lido por Wilka, o capítulo do Evangelho de Jesus, ele nos traz momentos finais ali da vida aqui conosco, de Jesus Cristo aqui na terra. O seu ministério aqui veio ali pela Judéia, depois ele foi ungido ali em Betânia, e de repente Jesus ele vem para Jerusalém, e ali naquela entrada triunfal, ele prepara tudo para ter um último momento com os seus discípulos, para ter uma ceia. Esse encontro de Jesus com os discípulos ficou conhecido como a última ceia com os seus discípulos. A última ceia foi a última refeição, segundo os evangelhos, que Jesus dividiu com os apóstolos em Jerusalém. Foi a última ceia que Jesus teve com eles antes de ser crucificado. Esse pano de fundo da última ceia, ela se tornou, através das Escrituras, a instituição da ceia do Senhor, ou seja, a Eucaristia, o momento de comunhão, como também é conhecido. A última ceia, ela foi relatada nos 4 evangelhos de Jesus, que a gente vê falando sobre Jesus. Os 4 evangelhos, eles relatam sobre a ceia do Senhor. Está lá em Mateus 26, está lá em Marcos 14, está lá em Lucas 22, está lá em João 13. Mas além de aparecer nos 4 evangelhos, ele também aparece na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11. Os 4 evangelhos, eles afirmam que a última ceia, ele aconteceu no final da Semana Santa, após a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, e que seus discípulos, Jesus e os seus discípulos, eles naquele momento, eles dividiram juntos aquela refeição antes dele ser crucificado no final da semana. É tão interessante que assim, durante a ceia, Jesus ele sai ensinando e vem falando várias coisas. Jesus ele previu a traição por um dos discípulos que estava ali presente. Jesus ele também falou que Pedro, antes de amanhecer do outro dia, Pedro iria negá-lo 3 vezes. Os 3 evangelhos sinóticos, que são aqueles evangelhos que eles são parecidos, têm os mesmos relatos, uma visão parecida da vida de Jesus. E a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ele inclui esse relato da instituição da ceia como um memorial, na qual Jesus, ele faz parte, ele reparte o pão entre os discípulos, dizendo: este é o meu corpo. Olha, a nossa igreja,
Existem igrejas que nesse tempo, nesse momento, no momento da Eucaristia ou da Santa Ceia, é um momento em que o pão, ele literalmente se transforma no corpo de Cristo. É um momento em que o suco ou o vinho, ele literalmente se transforma no sangue de Jesus. Na nossa igreja anglicana no Brasil e a boa parte das igrejas evangélicas, o entendimento é que a comunhão e a Eucaristia é um memorial, como o Evangelho nos traz. É um memorial daquilo que Jesus fez, pois ele façam isso em memória de mim. Quando partimos o corpo, ali é um lembrete do que Jesus fez. Quando partimos, quando tomamos o cálice, é um lembrete do sangue de Cristo derramado por cada um de nós. E cremos que de alguma forma ele está presente naquele momento, mas é um memorial daquilo que Jesus, ele fez na última ceia. Já o Evangelho de João, ele não inclui essa parte, mas ele afirma outras coisas que nos outros evangelhos a gente não consegue identificar. Ele fala do lavar dos pés dos discípulos, dando um novo mandamento, que é: ame os outros como eu vos amei. O lava-pés está narrado lá no capítulo 13 do Evangelho de João, que nós lemos há pouco. Antes da ceia, Jesus ele levanta, pega bacia e toalha e vai ali lavar os pés dos discípulos. E ele disse no verso 7: vocês não compreendem agora o que estou lhe fazendo, mais tarde, porém, vocês entenderão. Ele levantou-se antes da ceia, ele lavou os pés dos discípulos, e isso tem um simbolismo riquíssimo. As suas palavras, as suas ações. Só que muitas vezes esse gesto é minimizado por muitos e fazem com um rito vazio de sentimento. Eu espero que todos aqueles que vivenciaram há pouco esse momento possam ter vivido e refletido profundamente na importância desse grande ato. Pois no reino de Deus, quem quer ser grande precisa ser servo. João, ele ainda traz um detalhe curioso. Ele fala que Jesus, ele profere um discurso no final, e ele chama ali os discípulos não mais de servos, mas de amigos. Todos nós somos amigos de Deus, amigos de Jesus. Eu trouxe para vocês aí uma obra chamada A Última Ceia. A Última Ceia é um afresco de Leonardo da Vinci. Ele fez para a igreja de Santa Maria della Grazia, lá em Milão, na Itália. Esse quadro aí, que foi pintado por Leonardo da Vinci, foi feito por volta lá de 1495, 1496, mais ou menos aí. Ele foi encomendado como parte de um plano de reformas da igreja. Ele pintou esse quadro aí em um período aproximado de 3 anos, dado a quantidade de detalhes que precisaria vir junto com ele. Na verdade, a mesa na época de Jesus era a mesa um pouco mais baixa, bem baixinha mesmo, mas se pararmos para analisarmos, nós vamos ver muitos detalhes preciosos que o Leonardo da Vinci ele trouxe nessa pintura. Meus irmãos, nós precisamos entender inicialmente, antes de ir para a mesa com o Senhor, que nós precisamos de 2 primícias para vivenciar a mesa transformadora com Jesus. Essas primícias, elas são fundamentais para que nós possamos aplicar lições de Jesus trazida na mesa, naquele encontro com os discípulos lá no cenáculo. A primeira primícia é o caminho que nos conduz à mesa, é a obediência.
A primeira primícia é que, para eu poder estar na mesa com Jesus, eu preciso obedecer. Eu preciso viver a obediência. Marcos 14, no verso 13, ele diz: então ele enviou 2 de seus discípulos, dizendo: entre na cidade e um homem carregando um pote de água virá ao encontro de vocês, sigam-no. Ele deu orientações aos 2 discípulos e eles obedeceram. Eles foram e aconteceu tudo conforme Jesus tinha previsto. Deus é um Deus de promessa. Deus é um Deus que cumpre a sua promessa. Deus é um Deus fiel. E nós precisamos obedecer a Deus. Não tem como estar na mesa com Jesus sem obediência, sem uma vida de obediência. Talvez Jesus te pediu algo essa semana, talvez Ele tenha te pedido algo hoje, e você deixou de fazer. Talvez Ele não te pediu algo, talvez Ele disse a você, para você não tomar uma certa decisão, mas você mesmo assim, insistiu e tomou essa decisão, porque era algo que você queria, era algo ao seu bel prazer. Mas Jesus estava dizendo: não siga, e você de repente não obedeceu. Nós precisamos entender que para desfrutar da presença do Senhor, nós precisamos ter uma vida de obediência. Muitas vezes nós não vamos entender o que Deus está nos pedindo. Muitas vezes nós não vamos entender um silêncio que Ele está nos trazendo. Mas nós precisamos entender que por mais que não entendamos, nós precisamos obedecer. Porque Ele sabe aquilo que nós ainda não sabemos. Mas tem uma segunda primícia para que nós possamos estar à mesa com o Senhor. Além de obedecer, precisamos entender que a intimidade de sentar à mesa é um privilégio, mas é um privilégio reservado aos discípulos. Apenas quem é discípulo tem o privilégio de desfrutar da mesa com o Senhor. Só o verdadeiro discípulo pode estar na mesa com o Pai. Olha, o trigo, ele foi plantado, e daqui, para ser gerado o pão, ele precisa ser moído, para poder passar pelo processo de transformação e poder vir formar o pão, a trazer o alimento que nos sustenta. Jesus, Ele viveu tudo isso na cruz do Calvário. Ele foi literalmente moído por mim e por você, para que nós pudéssemos passar pelo processo de transformação e assim a gente poder ter vida abundante e vida eterna no Senhor. Não tem como estar na mesa se não for um discípulo do Senhor. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, que você possa entender essa verdade nessa noite e que você possa se render ao senhorio do Pai, para que você também viva tudo aquilo que Ele tem para você como um discípulo amado dEle. O texto de Marcos 14: e diga ao dono da casa que ele entre. O mestre pergunta: onde é o meu salão de hóspedes, no qual poderei comer a Páscoa com meus discípulos? Que você possa ser um discípulo para vivenciar esse tempo tão precioso, porque a mesa é preciosa, gente. A comunhão com Deus é preciosa. Tomás de Aquino, na sua obra A Imitação de Cristo, ele disse: a celebração da ceia do Senhor, ou a Eucaristia, é a saúde da alma e do corpo, é remédio de toda enfermidade espiritual, cura os vícios, reprime as paixões, vence ou enfraquece as tentações, comunica mais graça, confirma a virtude nascente, confirma a fé, fortalece a esperança, inflama e dilata a caridade, ou seja, o amor.
Tudo isso nós encontramos na ceia do Senhor, na mesa com Jesus. Então eu quero continuar nessa reflexão, aprendendo 8 lições breves que nós podemos tirar na mesa com o Senhor. A primeira lição: a mesa é preparada como presente de honra. A mesa é preparada como presente de honra. Marcos 14:15. Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, mobiliada e pronta. Faça ali os preparativos para nós. A mesa com Jesus precisa ter honra. Nós precisamos honrar ao nosso Senhor Jesus. Você tem honrado a Deus? Você tem entregue tudo ao Senhor? Você tem vivido a presença dEle? Você tem o honrado como alguém que veio para morrer, morte de cruz, ser moído, como nós vimos, para você pudesse ter vida e vida eterna? Honra é algo que nós precisamos viver, que começa com o Senhor, passa com os nossos pais, com os nossos avós, com os nossos filhos, com o nosso marido, com a nossa esposa, com a nossa liderança. Honrar é o que Jesus nos chama. O Pai honra aqueles que o honram, e Ele nos ensina a ter uma vida de honra. A segunda lição que nós tiramos na mesa é que a mesa é lugar de fé e de promessa cumprida. Na mesa é um lugar de fé e do cumprimento das promessas do Senhor. Olha o que o texto diz, 16: os discípulos se retiraram, entraram na cidade e encontraram tudo como Jesus lhe tinha dito, e prepararam a Páscoa. Conforme Deus havia dito, tudo aconteceu. Então as promessas que está aqui nesse livro da lei, que o Senhor trouxe para mim e para você, elas vão se cumprir, meus irmãos. Se elas não se cumpriram na sua vida ainda, é porque não chegou o tempo, é porque você às vezes precisa se preparar mais. Eu tenho aprendido muito isso. Deus, Ele derrama na nossa vida à medida que nós estamos prontos para receber, porque não tem como de repente recebermos 1 litro de águas derramadas das comportas do céu, se nós só temos uma caixa de 250 miligramas. Não vamos aguentar, vai romper. Nós precisamos nos preparar para quando as comportas do céu se abrir sobre a nossa vida, porque as promessas do Senhor, elas se cumprem. Creia, viva, se prepare, mas as promessas do Senhor, elas se cumprem, e a mesa nos ensina sobre isso. A mesa é um lugar de confrontação do pecado. A mesa com Jesus é um lugar de confrontar os nossos pecados. Olha o que o texto diz: ao anoitecer chegou Jesus com os 12. Quando estavam comendo, reclinados à mesa, Jesus disse: digo-lhe que certamente um de vocês me trairá. Alguém que está comendo comigo. Alguém que está comendo comigo, certamente lhe trairá. Deus, Ele observa todos nós, e não tem como estar na presença de Deus e não ser confrontado. Estar na mesa com Jesus significa estar aberto para que Ele possa nos exortar, para que Ele possa nos confrontar. Jesus, Ele não confronta nenhum dos seus filhos para menosprezar, para pisar, para passar por cima, para envergonhar, não. Ele nos confronta para que nós possamos rever, pedir perdão e ser de fato transformado em uma nova pessoa. Nós vimos isso agora há pouco, na semana aí, da mensagem. A importância de morrer com Cristo para ressuscitar com Cristo. Morrer com Cristo é permitir que Ele nos confronte na mesa com os nossos pecados, para que nós possamos abandonar aquilo que a gente enxerga e tantas outras coisas que de repente a gente não enxerga, mas tem nos separado de Jesus. E Ele nos confronta para que a gente nos desapeguemos, que a gente possa nos libertar e de fato ter uma nova vida. Mas existe
uma quarta lição na mesa. A mesa é oportunidade de encontros e de mudança. Marcos, no verso 19 e 20, ele vai dizer: eles ficaram tristes, e um por um lhes disseram: com certeza não sou eu. E afirmou Jesus: é um dos 12 e alguém que come comigo do mesmo prato. Olha, a mesa, ela é uma oportunidade de nós termos encontros com Jesus, encontros com os irmãos, porque ele tem que lembrar, estava Jesus e os 12 discípulos. Jesus está aqui nesse lugar e vocês são os discípulos do Senhor. Esse é o lugar de encontro com Jesus, que vem curar, que vem restaurar, que vem libertar, e o encontro de um com os outros, que precisa haver também partilha de perdão, de amor, de comunhão e de respeito. A mesa é um lugar de encontros, mas não um encontro para a gente permanecer como nós estamos, mas um encontro para nós podermos refletir e de fato sermos mudados. Uma quinta lição é que a mesa é lugar de ministração. O verso 21 vai nos dizer: o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que traiu o Filho do Homem, melhor seria não ter nascido. A mesa é um lugar de ministração, é um lugar onde nós precisamos aprender, é um lugar de exortação. Estar na mesa é um momento de nós aprendermos com o Senhor, de nós corrigirmos a nossa rota, de nós observarmos como estamos caminhando, de nós corrigirmos aquilo que não está certo. É um momento de abrirmos o coração, de abrirmos a mente para nos deixar ser ministrado por Jesus. Ser ministrado por Jesus. Infelizmente, tem muita gente, feito eu falei no começo do Lava Pés aqui, tem muita gente que não se permite ser ministrado pelo Senhor. Tem pessoas que ficam presas nas suas verdades, sabe? Ficam presas nas suas dores. Ah, não, é porque eu acho que era assim, então não pode, não deve, não, é porque tinha acontecido assim, e se emburra, e se isola, e não quer conversa, e não deixa Deus ministrar. Quem disse que a sua verdade é a verdade absoluta? A única verdade absoluta, ela está aqui, no Evangelho. A única verdade absoluta é Jesus Cristo. A mesa nos ensina aquilo que a gente não consegue compreender agora. E nós precisamos estar abertos para a ministração. Caso contrário, ou a gente vai ser aquele filho ali, imaturo, que só busca o leitinho, só busca o leitinho, só busca o leitinho, e quando ele não aprende, ele cansa, que não recebe o leitinho, e ele se emburra, faz birra. Como é que menino faz? Faz birra, vai lá para o cantinho e fica sozinho, não quer nem conversa, emburrado lá. Ou então é aquele extremo que nós vemos, ou sabe tudo, é a pessoa que já não precisa, não, a verdade eu sei, é essa aqui que eu acho, e não dá abertura para ser corrigido e viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Estar na mesa com o Senhor é ter maturidade para abrir o coração, para abrir a mente. Senhor, eu pensava assim, mas diante disso aqui, eu de fato estou olhando, eu vou corrigir a minha rota, para que eu possa estar caminhando alinhado com o Senhor. A mesa é lugar de ministração, e só cresce quem se permite ser ministrado pelo Senhor. Existe uma sexta lição. É a lição de que a mesa é lugar de ações de graça. A mesa é lugar de ação de graça. O verso 22 vai dizer: enquanto comia, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomem, isso é o meu corpo. A mesa é lugar de graça, de gratidão. Estar na presença do Senhor é nós estarmos gratos a Ele. Ah, pastor, mas a minha vida está tão bagunçada, as coisas estão caminhando difícil, eu não sei nem como é que eu entrei na igreja aqui hoje. Glória a Deus, você entrou aqui hoje porque Jesus te trouxe. Já é um primeiro passo, tu estás ouvindo a voz dEle, tu estás sentindo a presença dEle, então tua vida pode estar um caos, mas Jesus, a gente tem aprendido das quartas-feiras aí, Jesus arruma qualquer bagunça na nossa vida.
Nós precisamos dar graças a Deus, porque mesmo quando nós não compreendemos, porque estamos passando por algumas adversidades, Deus está nos ensinando, e um dia nós vamos compreender porque passamos tudo aquilo. Tribulação, deserto, não é morada, é lugar de passagem. E muitas vezes o Senhor nos permite passar pelo deserto para aprendermos lições preciosas, que lá na frente a gente vai dizer: eu entendi hoje, Senhor, porque que eu vivenciei tudo aquilo, e eu nunca mais vou passar por aquilo. Então nós precisamos dar graça ao Senhor em tudo, dar glória a Deus em tudo o que nós estamos vivenciando. Abrir o armário, só tem ali um pacote de bolacha, glória a Deus que tem um pacote de bolacha. Eita, tá difícil de pagar as contas, paguei as contas, não sobrou nada, glória a Deus que pagou as contas. Rapaz, o negócio está tão difícil, eu acordei hoje, mas só Deus, glória a Deus que você acordou hoje. Tem gente que não conseguiu abrir os olhos hoje. Nós precisamos dar graças a Deus em tudo, até por aquilo que nós não compreendemos. A 7ª lição que aprendemos na mesa com Jesus é que a mesa é um lugar de perdão, meus irmãos. A mesa é um lugar de perdão. Não tem como estar na presença do Senhor e não se permitir ser trabalhado com relação ao perdão. Versos 23 e 24, em seguida tomou o cálice, deu graça, ofereceu aos discípulos e todos beberam e lhe disse: isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. O sangue dele foi derramado para que todos nós, pecadores, fôssemos perdoados. Todos nós fomos perdoados no Senhor quando entregamos a nossa vida, morremos com Ele para uma nova vida. Todos os pecados ficaram mortos lá nos pés da cruz. Quem somos nós para não perdoar o irmão? Quem somos nós para caminhar com picuinha? Tem gente que anda de birra, né? Quando a gente é guri, eu estou me lembrando muito de criança, né? Eu não sei porquê, Deus trazendo aqui para a igreja. Então a gente precisa acordar e sair desse arrasta, que é guri, né? O guri anda se arrastando. E a gente, por acaso, se estiver vivendo feito criança, precisamos parar. Porque Deus nos criou e Ele chama para vivenciarmos a igreja como criancinha, mas nos levantarmos, caminharmos e ir crescendo, maturidade, até que alcancemos a maturidade de um varão perfeito, que é a volta dele. Mas nós não podemos ficar do nosso próprio jeito. E eu me lembro que quando a gente era pequeno, fazia até assim, né? Era assim, feito um peixinho. Ah, eu estou de mal, corta aqui. Faz tempo, né? E se você lembrou e riu comigo, você é dessa época. Pois é. Só que tem muita gente hoje que não faz assim. Mas no seu coração é como se fizesse. Estamos de mal, nem fale comigo. Como assim? Como assim? Ah, pastor, porque o senhor não sabe como eu fui ferido, É, filho, você também fere. A gente precisa entender que nós somos falhos. Um dia ferimos, outro dia somos feridos. E não é para viver assim, mas precisamos aprender a pedir perdão, a liberar perdão, a reconhecer. Olha, perdão. Olha, eu acho que eu acho muito bruscamente, eu estava meio aqui e fui grosseiro na forma de falar perdão. Perdão, eu não quis lhe atingir, é porque hoje eu não estou muito legal, então me perdoa. Simples e verdadeiramente de fundo do coração. E quando alguém chegar com você e dizer: olha, me perdoa, eu agi dessa forma assim, você tranquilo, eu também sou falho, está perdoado, dá um abraço e tudo se faz novo, e começa um novo momento, um novo rumo. Não tem como estar à mesa com Jesus sem ter uma vida de liberar. Aliás, ele diz: examine a sua vida antes de vir partilhar da mesa do Senhor. Jesus, essa vez, ele sentou-se assim, ó, e ficou olhando o momento de ofertório. Aí vinham as pessoas ali e entregavam grandes quantias. E veio uma pessoa que entregou a mísera moeda. E ele disse: aquela pessoa, mostrando aos discípulos, que entregou as míseras moedas, entregou mais que os outros. Como assim? Eu vi grandes pessoas entregando grande parte de dinheiro ali. Ele disse: mas as pessoas deram do que sobraram. Aquela senhora deu tudo o que ela tinha, confiando que Deus era o sustento da vida dela. Só que em outro momento, um jovem rico
ele chega e vai conversar com Jesus. Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus olha para ele e disse: você não tem conhecido os mandamentos? Faça. Ah, mas eu faço tudo isso. Desde pequeno eu cumpro tudo isso. E Jesus, já conhecendo o coração daquele jovem, ele disse: então bem, venda tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. E naquele momento, diz a palavra que o jovem ficou triste, deu as costas a Jesus e foi embora. Nós precisamos entender que estar na presença de Jesus exige de cada um de nós entrega verdadeira, entrega total, liberação de perdão, pedido de perdão, estar com o coração aberto, livre, estar na presença do Senhor. Eu não posso ter nada que me impeça para que eu possa estar na presença dele. Por isso Paulo, ele nos ensinou: porque todas as vezes que comerdes desse pão e bebeste esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber desse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. A última lição que nós aprendemos na mesa com o Senhor aqui, de tantas outras que poderíamos tirar, é que a mesa é lugar de palavra profética. A mesa é um lugar de cumprimento da palavra profética. Os versos 25 e 26 diz: e eu lhes afirmo que não beberei outra vez do fruto da videira, até aquele dia em que beberei o novo no reino de Deus. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus está na mesa dele, é viver profeticamente tudo aquilo que Deus preparou para todos nós. Meus irmãos, Jesus, ele se entregou na cruz, ele entregou o seu corpo, ele entregou o seu sangue por cada um de nós. Ele morreu sim, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Portanto, participar da ceia significa participar da vida de Cristo. É um momento de extrema alegria e não um momento de tristeza e um momento de pesar, não. Que nada nos impeça de nós podermos partilhar da mesa do Senhor. Como Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, ele afirmou: não somos nós que transformamos Jesus Cristo em nós, como fazemos com os outros alimentos que tomamos, mas é Jesus que nos transforma nele. Vocês sabem por que eles se sentaram à mesa para ter aquele tempo de comunhão? Você sabe por que Jesus sentou à mesa para ter aquele tempo de comunhão com os discípulos? Porque Jesus queria ensiná-los. E todos nós precisamos aprender, como aqueles discípulos aprenderam, que nós precisamos servir outras mesas, assim como Cristo serviu aos discípulos ali na mesa. Lucas 22, 27. Disse-lhe Jesus: pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Maior não é o que está à mesa, mas eu, entre vocês, vim como quem serve. Jesus nos chama a servir outras mesas do Senhor por esse mundo afora. Que você possa, nesse tempo, vivenciar aqui, se encher desse amor, e que nesse final de semana você possa servir outras mesas da sua família, dos seus amigos, que você possa servir outras mesas assim como a mesa do Senhor. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, obrigado pela tua presença, obrigado por podermos desfrutar da tua mesa, Pai. Obrigado porque em cada momento da tua vida nos traz lições preciosas, que hoje nós possamos ter compreendido lições maravilhosas de estar à mesa contigo, Senhor. Que essas lições venham mexer no nosso coração, que de fato nós possamos ter uma vida transformada,
vivenciando cada momento e ensinamento que tu nos trouxesse naquela mesa. Nós queremos, como tua família, Senhor, aqui reunida, estar à mesa contigo, comer do teu corpo, beber do teu sangue, em memória de ti, Senhor, em nome de Jesus.